E vamos começando aqui mais um podcast Revista o Papel em Minutos, edição de março de 2023. O programa que resume os principais conteúdos da revista O Papel mensalmente e traz dicas de leituras de cada edição aos ouvintes. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da ABTCP, e estou aqui com a minha editora assistente, Thaís Santi, para apresentar nossos destaques editoriais deste mês a vocês. Olá, queridas, queridos e queridos ouvintes. Agradecemos pela audiência neste nosso Papel em Minutos, ressaltando que a revista O Papel está chegando este ano aos seus 84 anos de circulação impressa mensalmente, trazendo em mais de 8 décadas os principais fatos sobre a história do setor de celulose e papel. E bem lembrado aos ouvintes, Thaís, sobre os 84 anos da revista O Papel, data esta que será comemorada no próximo mês de abril. Mas por agora, vamos à nossa reportagem de capa da edição de março de 2023, que tradicionalmente traz informações relevantes sobre o mercado, como o balanço do setor no último período e as perspectivas a partir do atual cenário político-econômico. Sob o título Resiliência e diferenciais competitivos da indústria de base florestal ajudam a enfrentar desafios esperados para este ano, a reportagem de capa da O Papel deste mês inicia com dados do cenário macroeconômico. O PIB brasileiro fechou 2022 com um crescimento maior do que o esperado. De acordo com o IBGE, houve um incremento de 2,9% no ano passado. As particularidades e os desdobramentos deste ano, no entanto, já refletem outro panorama, resultando em uma projeção de crescimento médio de 1%. De acordo com o esclarecimento de Paulo Feldman, professor da FEA-USP, um dos entrevistados desta reportagem, este ano tende a ser bastante afetado pelos fatos ocorridos em 2022. De uma forma geral, o ano passado apresentou um bom fechamento e superou as expectativas que nós tínhamos. O fator problemático é que o crescimento do PIB se deu muito em função das chamadas medidas emergenciais, esse foi o problema, destinadas à população mais carente. Elas foram, de fato, necessárias naquele momento. O governo federal também cortou determinados impostos, a fim de controlar a inflação, claro. Esse conjunto de medidas vão repercutir no decorrer deste ano 2023. Veja, chegou o momento em que o governo federal deverá complementar os recursos que seriam destinados aos governos estaduais, por meio daqueles tributos que não foram arrecadados em 2022, porque foram tomadas medidas nesse sentido. Como o governo federal não tem esses recursos disponíveis ainda e precisa de uma arrecadação muito maior para fazer o repasse aos estados, o que faz com que a taxa de juros permaneça alta. É isso. Tem que manter uma taxa alta para arrecadar mais ainda. A contrapartida disso é que a economia vai ficar estagnada, uma vez que é mais vantajoso direcionar investimento, quem tem, a um destino público do que investir em atividade produtiva. Este contexto, apontado por Feldman, é detalhado em nossa matéria de capa de março, contemplando dados da indústria de celulose e papel, juntamente com pontos de vista de diversos outros porta-vozes, como o de Tiago Lofiego, analista sênior responsável pelos setores de papel e celulose, siderurgia e mineração do Bradesco BBI. O contexto de 2022 foi marcado por disrupções de oferta inesperadas e significativas que impactaram o balanço entre oferta e demanda, né, principalmente no primeiro semestre do ano passado, né. Então a gente viu uma performance muito ruim da oferta, ao mesmo tempo que a demanda em 2022 ela se comportou relativamente bem. E aí o resultado disso foi que o preço da celulose fibra curta saiu de $580 e chegou a um pico de 860 no ano passado, né? E agora, em 2023, a gente vê uma reversão disso, né? A gente vê muito mais disponibilidade de celulose, seja porque esses efeitos não recorrentes, né, essas paradas que aconteceram no passado, elas não se repetem esse ano, pelo menos não na mesma magnitude, enquanto que projetos como o MAPA, Passo de los Toros, eles vão fazer o ramp-up ao longo do ano. Então, de fato, a gente vai ver, por mais que a demanda chinesa esse ano seja um pouco melhor,
a gente vai ver um balanço entre oferta e demanda muito mais desbalanceado. E aí, com isso, a gente espera que o preço da celulose fibra curta, que hoje está por volta já em $710 por tonelada na China, ele deve chegar no final do ano a $570. Agradecemos as participações de Paulo Feldman e de Tiago Lofiego neste programa e convidamos os ouvintes a conferir o balanço completo sobre os segmentos que contemplam a indústria de base florestal e os demais detalhamentos sobre os fatos esperados para cada mercado em 2023, lendo a reportagem de capa da revista O Papel. Acessem opapeldigital.org.br ou aguardem suas edições impressas que já estão a caminho das suas residências. E vamos falar agora sobre a nossa principal entrevista desta edição de março da O Papel, que é com a minha querida Silvana Meister Sommer, gerente de pesquisa e desenvolvimento industrial da Klabin, nomeada este ano para assumir a presidência do Congresso ABTCP 2023. É a mulher conquistando mais espaço no setor de celulose e papel em cargos de liderança, Patrícia. Exato, Thaís. E pelo que me lembro, nestes meus mais de 20 anos de atuação como jornalista no setor de celulose e papel, a Silvana conquistou uma posição inédita na história do Congresso ABTCP e, portanto, desejamos a ela muito sucesso à frente do evento técnico mais importante da associação. Nesta entrevista da Silvana, ela conta um pouco da sua trajetória profissional dedicada à área de pesquisa e desenvolvimento e fala sobre o potencial da madeira no cenário de mercado futuro. O fato é que a indústria de base florestal desempenha um papel cada vez mais relevante na jornada que levará a um futuro mais sustentável, sendo que o setor já contribui com o desenvolvimento de soluções alinhadas à bioeconomia e à economia circular, e tende a se reinventar ainda mais nos próximos anos, como comenta a Silvana. O tema principal do Congresso esse ano, está pautado em circularidade do nosso setor, ou seja, com os nossos resíduos, os nossos produtos, mas também como a inovação pode nos dar todo esse suporte para adentrarmos em outros mercados, em outros setores que podem ser beneficiados ao utilizar dos nossos biomateriais ou até mesmo utilizar das nossas embalagens, Então, a gente quer trazer questões de reciclabilidade, de biodegradação, como fomentar a parceria na sociedade para que a gente possa também dar o destino adequado a todos os resíduos. Então, a gente conta com a participação de todos, tragam seus cases, tragam as suas pesquisas, E acho que isso engrandece e isso renova o nosso setor. Agradecemos a Silvana pela participação neste programa e convidamos os ouvintes a conferir a entrevista completa para se aprofundar em mais pontos de vista da presidente do Congresso ABTCP 2023 e conhecer um pouco mais sobre a experiência dela na carreira técnica da nossa indústria de base florestal. E com estes destaques editoriais, encerramos este primeiro bloco do podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, o programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha a história do setor há mais de 80 anos. Começamos nosso segundo bloco deste programa, tradicionalmente com destaques para conteúdos abordados em nossas colunas da revista O Papel, pelos renomados colunistas que a cada edição do podcast se revezam para falar com nossos ouvintes. E neste O Papel em Minutos, temos inicialmente a presença aqui do colunista Márcio Funchal, fundador da Márcio Funchal Consultoria. E nesta edição da coluna Estratégia e Gestão, assinada por ele, o tema é Indicadores de Mercado para o Produtor de Ativo Florestal. Isso mesmo, Patrícia. Por ser um setor em que os dados são mais fragmentados, o Márcio organizou um painel de indicadores setoriais para esses produtores, contemplando o que ele considera importante visualizar de forma mais consolidada. Vamos ouvir então as considerações do nosso querido Márcio Funchal neste programa. Pois é, Patrícia, veja que hoje é praticamente essencial basear suas decisões sobre indicadores. Então, indicadores de preços, de custos, de rentabilidade, de tamanho de mercado e assim por diante, são elementos-chave para que o empresariado possa tomar decisões de maneira assertiva. Dentro do setor industrial, o setor de celulose e papel, lá na sua origem, onde acontece a produção da madeira, lá na fazenda,
tem uma dificuldade grande de encontrar a disponibilidade de dados assertivos a respeito dessa produção. Produção florestal ela tem uma concorrência direta com outras produções do agronegócio em disputa por terra. O Brasil vive aí uma expansão de projetos industriais de celulose e papel, mas que enfrenta exatamente a capacidade de concorrer com a produção do agronegócio para que seja expandida então essa sua base de produção florestal. Eu trouxe neste artigo de março da revista Papel um extrato, um resumo de alguns indicadores que eu catalogo mensalmente para meus clientes de consultoria, de maneira a permitir uma visão geral da situação da produção do agronegócio e da produção florestal. Então, dentro desse resumo, eu reuni ali indicadores de preços e custos, uma evolução dos últimos 4 anos, para mostrar, então, comparativamente com o crescimento da inflação, de IPCA e IGPM, né, como é que são indicadores de preços de madeira, preços de outras commodities agrícolas, preços de arrendamento de terra, custo de terra, de aquisição de terra, de maneira a possibilitar que o industrial, o gestor da indústria de celulose e papel, possa ter indicadores para melhor tomar suas decisões baseado na capacidade de expandir ou não a produção florestal dentro das suas regiões. Eu convido então a todos a fazer a leitura desse material e qualquer dúvida que tiver, entrar em contato com a revista, entrar em contato comigo que a gente faz as explanações necessárias. Um ótimo final de mês e nos vemos na próxima edição. Muito obrigada ao Márcio pela participação neste O Papel em Minutos e vamos seguir convidando agora os colunistas que nem todos os meses publicam artigos não papel, que são da área jurídica. Começaremos ouvindo o Dr. Fabrício Soler, que é professor, advogado, consultor jurídico da ONU para o Desenvolvimento Industrial e também da Confederação Nacional da Indústria. Ele assina periodicamente na revista O Papel a coluna Legislação de Resíduos Sólidos, que nesta edição fala sobre o novo regulamento de logística reversa no Brasil. Olá, meu nome é Fabrício Soler, primeiro registro aqui, que é um privilégio falar no podcast O Papel em Minutos, em mais uma edição. Me sinto aqui privilegiado de poder compartilhar em algumas palavras, rapidamente, um entendimento sobre o novo regulamento de logística reversa no Brasil. No último mês de fevereiro de 2023, foi publicado o Decreto Federal 11.413, que dispõe sobre os certificados de crédito de logística reversa. Esse decreto, ele traz o certificado de crédito de reciclagem, o certificado de estruturação de embalagens em geral e o certificado de crédito de massa futura. São 3 formas voluntárias ou adicionais, complementares de cumprimento da logística reversa no Brasil. Acho que o ponto de destaque desses regulamentos ou desses certificados é que o decreto traz como obrigação para fins de conformidade e rastreabilidade dos sistemas de logística reversa contar com um verificador de resultados. O verificador de resultados é uma pessoa jurídica de natureza privada que atua na verificação das notas fiscais de comercialização dos materiais para cumprimento da logística reversa. Esse verificador de resultados, por sua vez, ele analisa a adicionalidade, analisa a unicidade, consistência dos resultados da logística reversa. Então, a mensagem principal aqui neste nosso papel em minutos é ressaltar os novos modelos de certificados de crédito de reciclagem e também o papel do verificador de resultados para a conformidade e rastreabilidade dos sistemas de logística reversa. Naturalmente, tem outros temas que perpassam, esse novo decreto, mas, para tanto, a minha recomendação é que conheçam a revista O Papel e lá nós temos uma coluna exclusiva da revista, onde eu tenho a oportunidade de trazer maiores detalhes sobre o tema. Muito obrigado. Agradecemos a participação do nosso querido colunista, o Dr. Fabrício Soler, neste programa e passaremos ao assunto tributário com o convidado especialista desta área na revista O Papel, o Dr. José Luiz Ribeiro Brazuna, advogado tributarista em São Paulo e Brasília e fundador do escritório Bratax.
Nesta edição da O Papel de março, o Dr. Brazuna, que assina a coluna Tributação na Teoria e no Papel, começa o seu artigo de forma provocativa da seguinte forma: novo ano, novo governo, novos ministros, mas o mesmo Brasil sob o aspecto tributário, tormentoso e complexo. Olá, Patrícia. Olá, leitores da Revista O Papel. Espero que todos tenham um excelente ano. E no artigo deste começo de 2023, da Tributação na Teoria e no Papel, eu procurei abordar algumas novidades no cenário tributário entre a 2022 e 2023, a começar por mudanças que foram propostas e introduzidas no final do ano, no apagar das luzes do antigo mandato presidencial, quando o ex-vice-presidente Hamilton Mourão editou um decreto que foi bastante importante, reduzindo as alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras. Esse episódio já trouxe um primeiro atrito no governo novo, porque o presidente Lula, logo no primeiro dia do seu mandato, editou um decreto revogando essa redução do PIS e da COFINS. E procurou revogar essa redução utilizando uma ferramenta jurídica chamada repristinação, ou seja, o presidente Lula tentou fazer com que as alíquotas mais reduzidas de PIS e COFINS jamais surtissem efeito. E assim, o aumento que seria provocado no começo do ano pela revogação do decreto que anteriormente havia reduzido as alíquotas, isso poderia ocorrer imediatamente, não se precisaria aguardar um prazo de anterioridade, como demanda a Constituição. Entre a redação do artigo para a revista e hoje, quando esse áudio está sendo gravado, o Supremo Tribunal Federal já concedeu uma decisão suspendendo eventuais julgamentos favoráveis aos contribuintes. Então, em âmbito nacional, os contribuintes vão ter que aguardar o Supremo Tribunal Federal para saber qual vai ser o desfecho desse caso. Também, no final do ano passado, o governo federal editou uma medida provisória, no dia 29 de dezembro, propondo uma reforma, uma modernização dos métodos e da política de preços de transferência no Brasil. Preço de transferência é uma expressão utilizada para se referir a mecanismos de controle dos valores de importações e exportações praticados entre empresas vinculadas que se situem em diferentes países. Quando as empresas são vinculadas, elas têm a possibilidade de, ao manipular os valores praticados nas suas transações, transferirem os seus lucros de um país para o outro e assim, eventualmente, realizarem planejamentos tributários para transferir os lucros para países de tributação mais reduzida. O Brasil sempre adotou métodos peculiares de preço de transferência, pautado especialmente em margens pré-fixadas de lucro que deveriam ser praticadas em operações entre partes vinculadas. Agora o Brasil, na medida provisória editada no final do ano, o Brasil se aproxima da metodologia utilizada pelos países da OCDE e até o presente momento não houve revogação dessa medida provisória, o que indica que talvez o novo governo aceite essa mudança, que será muito positiva para o país, seguramente. Além disso, logo no começo do ano, o presidente da República editou uma medida provisória incorporando à legislação do PIS e da COFINS um efeito que era pleiteado pela Receita Federal de redução, exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. O Supremo Tribunal Federal, em 2017, decidiu que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque não seria uma receita da empresa que vende uma mercadoria ou um produto, mas nada falou sobre o crédito daquele que compra um produto para revenda ou que compra uma mercadoria para ser usada como insumo. E isso acabou se consolidando em entendimento de que a decisão do Supremo não teria afetado o crédito. E agora, no começo do ano, o governo federal editou a medida provisória 1559, excluindo o imposto estadual da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. E, por fim, o último tema comentado na coluna é a respeito da reoneração dos combustíveis, e o voto de qualidade no CARF. Então, falou-se muito agora no começo do ano de reoneração de combustíveis, com a cobrança de aumento, teoricamente, de contribuições ao PIS e à COFINS sobre combustíveis, mas isso, na verdade, foi vendido de uma forma equivocada. A medida provisória, na verdade, reduziu o valor dessas contribuições.
E, finalmente, em relação ao voto de qualidade, muitos devem estar acompanhando aí nos jornais a tentativa do governo federal, que editou a medida provisória para eliminar o chamado voto de qualidade, ou melhor, trazer de volta o voto de qualidade, que era uma ferramenta usada em processos em que se discutem dívidas tributárias federais, em que o órgão de julgamento, que é chamado Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por vezes é um órgão colegiado, onde as causas acabam recebendo decisões empatadas, né? E aí, por voto de qualidade, um representante do fisco sempre podia desempatar o julgamento e normalmente o fazia a favor do fisco. No governo anterior, esse voto de qualidade foi eliminado, de maneira que se criou a regra de que, no caso de empate, as decisões deveriam ser obrigatoriamente favoráveis ao contribuinte. Vamos aguardar a uma grande negociação política para tentar chegar a um meio ponto, um termo de equilíbrio nessa questão. Acho que é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade da Revista O Papel na divulgação dessas ideias e fica sempre o convite para que os leitores enviem perguntas, sugestões para o meu e-mail, que é indicado no final da coluna. Um abraço a todos. Muito obrigada ao colunista Dr. José Luiz Ribeiro Brazuna pela participação neste O Papel em Minutos e fechamos desta forma este nosso segundo bloco do programa. Podcast ABTCP Revista O Papel em Minutos, o programa que resume os principais destaques editoriais de cada edição da revista e que traz a voz da indústria do setor de celulose e papel mensalmente há mais de 80 anos. Abrimos nosso terceiro e último bloco deste programa com destaques de algumas notícias do nosso radar e atividades da área técnica da ABTCP. Além disso, como sempre fazemos neste bloco, vamos agradecer os nossos anunciantes da edição impressa da O Papel de março e falar sobre a pauta da matéria de capa da próxima edição, que será de abril de 2023, especial de aniversário dos 84 anos da publicação que conquistou credibilidade e respeito dos profissionais da indústria de celulose e papel em mais de 8 décadas de circulação mensal impressa. Nosso radar captou este mês as seguintes notícias. Durante a Assembleia Geral Ordinária da IBA, Indústria Brasileira de Árvores, foi eleito o novo Conselho Deliberativo, que terá Antônio Joaquim de Oliveira, da Dexco, na presidência. O executivo sucede a Horácio Laffer Piva, que liderou a entidade nos últimos anos e que recebeu uma homenagem durante reunião do Conselho Deliberativo da IBA pelo seu trabalho voluntário em prol do setor nos últimos anos. Outra notícia captada pelo nosso radar é sobre a Klabin, que venceu 2 categorias no PPI Awards da Fast Markets RISE, com Cristiano Teixeira sendo eleito CEO do ano pela segunda vez e o movimento de transformação digital nas áreas florestais da empresa, que foi reconhecido na categoria Inovação Digital desta premiação. E vamos agora aos destaques sobre as atividades da BTCP na área técnica. Preparamos um informe especial para apresentar alguns dos novos coordenadores das comissões técnicas e informar sobre os seus planos de trabalhos, bem como dos demais coordenadores para este ano. Além destes destaques das atividades técnicas da BTCP, temos na coluna ABTCP em Foco notícias sobre mesas redondas e webinários promovidos pela associação recentemente. Vale a pena conferir e ficar por dentro de tudo que foi apresentado e discutido nestes encontros, caros ouvintes. E vamos agora falar sobre os nossos anunciantes da edição impressa de março da Revista O Papel. Quem são eles este mês, Patrícia? São as empresas BO Paper Brasil, a nossa grande parceira no apoio ao papel miolo das edições impressas, a Fiedler Automação Industrial, a Cadent e até a DIT. Nossos agradecimentos às apoiadoras da Revista Papel Impressa e convidamos as empresas que nos acompanham neste podcast a também se tornar anunciantes da Revista Papel, valorizando a continuidade da nossa circulação nestes 84 anos de aniversário de uma das publicações de maior credibilidade de informações. E por falar em 84 anos, avisamos aqui que a nossa edição de abril de 2023 será especial de aniversário da Revista O Papel, com destaque para a reportagem de capa sobre a IBEMA, que tem investimentos previstos pela frente e também vai comemorar aniversário de fundação. Portanto, caras, caros e caras ouvintes, aguardem a nossa próxima edição da Revista O Papel e mandem suas mensagens de feliz aniversário à revista, escrevendo para o e-mail podcast@abtcp.org.br,
que vamos ler alguns dos melhores cumprimentos em nosso podcast O Papel em Minutos de abril para compartilhar com outros e outros ouvintes. Nossa gratidão às empresas anunciantes e aos ouvintes que nos acompanham no podcast O Papel em Minutos, para saber o resumo de cada edição. E vamos então ficando por aqui com este programa, no aguardo do nosso próximo encontro. Podcast ABTCP Revista O Papel em Minutos, o programa que traz a voz da indústria pela publicação que acompanha as notícias do setor há 84 anos.